Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais um dia de aula? Bom, então hoje é quarta-feira, dia 28 de abril, e hoje nós teremos duas aulas de ciências e uma aula de ensino religioso. Em ciências, nós vamos estudar o sistema digestório, tá? Então, vamos para a leitura. Convido você para uma viagem muito interessante no país do corpo e na cidade do sistema digestório. Essa viagem dos alimentos pelo corpo humano é muito interessante e já começa pela boca. Então vamos lá. Número 1. A comida é triturada pelos dentes e com a ajuda da língua se mistura com a saliva. Cada dente tem uma função na hora de esmigalhar os alimentos. Então vamos aqui para o número 2. Os dentes caninos servem para despedaçar. Então os dentes caninos são estes em vermelho aqui. Nós temos dois dentes caninos na arcada superior e dois também na arcada inferior, tá? Então, eles servem para despedaçar. Os molares servem para triturar e mastigar os alimentos. Os molares são os dentes que ficam ao fundo, tá? Nós temos molares na arcada superior e também molares na arcada inferior. Então, eles servem para triturar e mastigar os alimentos. Os incisivos, eles servem para cortar os alimentos. Os incisivos são esses 4 dentes aqui da frente. Nós temos 4 na arcada superior e 4 na arcada inferior. Esses dois do meio são os incisivos centrais e nós temos 2 aqui ao lado que são os incisivos laterais, tá? Então, cada um tem a sua função aí, tá? Na mastigação dos alimentos. Depois, número 3, os alimentos, depois que eles já estão despedaçados, triturados, mastigados, cortados, eles são engolidos. A língua empurra os alimentos, que passam pela faringe e caem no esôfago, tá? Aí nós vamos lá para a página 22 e 23 do livro de ciências. Nós vamos ler o texto, O Caminho do Alimento. Vamos lá? Maçã, alface, batata, arroz, feijão. Tudo que comemos segue um caminho, pelo nosso corpo, através do sistema digestório. Ao longo desse trajeto, o alimento ele vai se transformando. Ao final do processo, a água, os nutrientes que compõem os alimentos são aproveitados pelo nosso organismo. O que sobra é eliminado nas fezes, tá? Nós vemos, uma pessoa se alimentando e nós temos aí o sistema digestório, uma ilustração do sistema digestório. Bom, a digestão transforma os alimentos ao longo do sistema digestório, fazendo com que os nutrientes possam ser usados pelo organismo. Ao longo do sistema digestório, o alimento passa por vários órgãos, como a boca, o estômago e o intestino. Nesses locais, sucos digestivos agem sobre os alimentos, transformando-os em partes cada vez menores. Depois de quebrados em pedaços bem pequenos, os alimentos podem ser absorvidos pela parede do intestino e penetram nos vasos sanguíneos. Aqui na página 23, nós continuamos. Vamos lá? Acompanhe os números da ilustração e veja o que acontece na digestão. Então, aqui nós temos o sistema digestório, tá? Então, vamos lá? O esquema está simplificado, tá? Então, aqui nós temos as glândulas salivares, tá? Que fazem parte do sistema digestório. Nós temos o fígado, a vesícula biliar, do pâncreas, tá? São todas glândulas que fazem parte do sistema digestório, que vão trabalhar para que esses alimentos, sejam aí absorvidos, todos os nutrientes necessários, sejam absorvidos pelo nosso organismo, tá? E o que não é necessário é eliminado nas fezes. Então, aqui no cantinho nós temos as glândulas salivares, que são o fígado, a vesícula também, que são outras glândulas. Biliar e o pâncreas são glândulas que participam da digestão. No entanto, o bolo alimentar
não passa pelo interior dessas glândulas. A gente chama o alimento, depois de triturado, de bolo alimentar, tá bom? Vamos lá no esqueminha, então. Na boca, os alimentos são triturados e se misturam à saliva. O bolo alimentar já começa a ser digerido e é empurrado para o esôfago com a ajuda da língua. Movimentos musculares do esôfago empurram o bolo alimentar até chegar ao estômago. No estômago, o bolo alimentar é digerido pelo suco gástrico e passa pouco a pouco para o intestino delgado. No intestino delgado, o bolo alimentar recebe a bile, que auxilia na digestão das gorduras. Outros sucos digestivos completam a digestão. Os nutrientes, agora reduzidos ao seu menor tamanho, e a água atravessam a parede do intestino e entram no sangue. O que não foi digerido, segue para o intestino grosso. No intestino grosso, há também absorção de água. Tudo que não foi digerido, como as fibras dos vegetais, segue para o reto. Bom, lá no reto, as fibras dos alimentos, dos alimentos vegetais estimulam a eliminação das fezes pelo ânus. Então, aqui nós temos um esqueminha de como funciona o sistema digestório no nosso corpo, tá? Começando pela boca. Então, esses são os caminhos, pelos quais o alimento passa dentro do nosso corpo, tá? Até ser eliminado, até as fezes serem eliminadas lá pelo ânus. Voltando aqui na apostila, nós temos mais alguma coisa, do conteúdo, mas um outro textinho para complementar. Então, aqui nós temos, a fase bucal, que é onde o alimento, ele se transforma num bolo alimentar, tá? E ele vai passar aqui, nós temos a epiglote, que é como se fosse uma porteirinha, tá? Ela fecha o caminho pro bolo poder seguir o caminho do sistema digestório, porque se ela não fechar essa porteirinha, às vezes pode ser que o alimento queira entrar aqui para a traqueia, que é onde passa o ar. Por isso que de vez em quando a gente engasga, a gente está comendo e sente uma sensação de engasgo, parece que a comida foi para outro lugar, Às vezes a epiglote atrasa um pouco no fechamento da porteirinha e a gente manda o alimento um pouco para a traqueia, Então a gente sente aquela sensação de engasgamento, tá? Aqui nós temos, aqui no caso, vocês estão vendo, a epiglote, ela fechou a porteirinha. E o bolo alimentar que vinha, ele seguiu direto, Se ela deixa fechada, se ela fica aberta, esse bolo alimentar, ele pode seguir outro caminho, pode vir para cá, tá? Aí acontece o engasgo, tá bom? Aqui nós temos a epiglote de novo, Aqui ela tá fechada, aqui ela tá aberta, tá vendo? Porque o alimento já passou. Ela fecha para o alimento passar, o alimento passa, ela abre, porque senão a gente fica sem ar, tá bom? O bolo alimentar tá passando, tá? A epiglote é um órgão cartilaginoso, tá? Põe a mão na orelha de vocês que vocês vão sentir como a orelha de vocês é molinha. A epiglote é como se fosse a orelhinha de vocês, tá? Que impede a entrada do alimento na traqueia, foi isso que eu falei, A epiglote é como se fosse uma porteirinha, tá? Ali fechando e abrindo o caminho, tá? A faringe pertence ao mesmo tempo ao sistema digestivo e respiratório, tá? Vamos lá, ela tem duas passagens, uma para o ar e outra que encaminha o alimento para o esôfago, Foi isso que eu falei, tá? Então, duas passagens. Então, vamos lá. Realize a experiência registrada na página 24 e 25 e responda as atividades propostas, tá? Então, lá na página 24 e 25, vocês vão tentar fazer essa experiência. Depois eu gostaria que vocês me mandassem um retorno, falando se vocês fizeram ou não. E aqui na 25 vocês vão responder as perguntinhas, tá bom? A 1, a 2, a 3, a 4, tá? São só 4. E tentem fazer aqui a experiência da página 24, tá? Voltando na apostila, vamos ler mais um texto. Bom, a digestão ocorre ao longo do sistema digestório, onde os nutrientes são absorvidos no intestino delgado.
Os nutrientes são transportados a todas as partes do corpo pelo sangue. Os alimentos que não são absorvidos pelo organismo seguem para o intestino grosso e os resíduos restantes são eliminados do corpo pelas fezes. É muito importante ingerirmos vegetais, pois as fibras dos vegetais não são digeridas e elas, estimulam os movimentos do intestino, facilitando a saída das fezes. O nosso intestino delgado é longo, tá? E isso não é por acaso. Por ser longo, permite que o processo da digestão seja eficiente e mais completa, tá? Agora nós vamos para as atividades de fixação. Então, nós temos aqui 4 atividades de fixação. Número 1. O conjunto de órgãos responsáveis pela transformação dos alimentos é o sistema digestório. 2. O processo da digestão inicia-se no pâncreas, na boca, no estômago ou na vesícula biliar? Na boca, né? 3. Órgão que faz parte do sistema respiratório e também do sistema digestório? A faringe, né? 4. Quais são as glândulas que participam da digestão e de que maneira? Então, as glândulas são essas daqui, né? Tá? E de que maneira? Tá? Então, vocês vão ter que colocar a resposta, tá bom? E depois vocês vão realizar as atividades da página 26 e também da página 26 e da página 27, tá? Vamos lá, então? 26 e 27. 26 e 27, né? Vamos lá para a página 26 e 27. Nós já fizemos a 24, a 25. Agora nós vamos para 26 e 27. Vamos lá, então? Aí vocês vão fazer esses exercícios aqui, tá? O A, o B, o C, o D, o E e o F. E aqui também, tá? Esses exercícios. Não tá difícil não, tá facinho, tá? Só vocês prestarem bastante atenção. Terminado o conteúdo de ciências, nós vamos para o conteúdo de ensino religioso, tá? Ensino religioso, vocês vão ler esse texto sobre o diálogo. Vamos lá? Você costuma escutar o que as pessoas têm para lhe dizer? Sua mãe, seu pai ou alguém já lhe, disse que você não escuta o que eles te falam? Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Só que escutar, e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético. Algumas vezes não queremos escutar o que estão nos dizendo. Como quando seus pais o proíbem, de fazer alguma coisa. Você precisa escutar e entender os motivos dos seus pais. Embora você às vezes, não concorde, deve respeitar a decisão deles. Outras vezes, os seus pais também não querem, escutar o que você tem a dizer. Então, é preciso conversar com eles para que escutem o que você está pensando. Ainda há, os momentos em que, está nos escutando e não atende o que estamos dizendo. Por isso, precisamos falar de forma clara, para que os outros entendam o que estamos falando. Podemos dizer, então, que diálogo são as ações de escutar e entender o que as pessoas nos dizem. E de falar de uma forma clara, para que as pessoas entendam o que falamos, tá? Esse texto, ele foi tirado, desse livro, Ética e Cidadania, Valores para a Vida, Escola Sucesso, tá? Aí vocês vão fazer uma atividade. Veja as situações abaixo e observe em qual delas o menino que está escutando vai entender que o outro está dizendo. Então, vamos lá. Que tal irmos ao jogo? Aí o outro está prestando atenção, no que ele está falando. Aqui nessa outra situação, ele tentou se expressar, mas ele conseguiu? A frase que ele disse
estava clara, né? Não, né? Tanto é que o outro não compreendeu o que ele quis dizer, porque ele não soube se expressar, ele não soube falar o que ele estava sentindo e o que ele estava querendo, né? Então, aqui, circule quais das duas situações os meninos conseguiram se entender. Então, é esta situação, porque este menino, ele foi claro, ele fez um convite com as palavras certas, né? E o seu amigo entendeu, tá? Já este não soube se expressar, né? Não conseguiu colocar as palavras de maneira correta e o seu amigo não entendeu o que ele quis dizer, tá? B. Como deve ser o diálogo entre as pessoas? Como que ele deve ser mesmo? Ele deve ser claro, né? As pessoas têm que se expressar de forma clara, né? Ó, falar de forma clara para que as pessoas entendam o que falamos, tá bom? Então, vocês vão colocar a resposta aqui, coloquem letra maiúscula, início de resposta e ponto final quando terminarem, tá bom? Então, esse é o texto de ensino religioso, tá? E essas são as aulas de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e fazer as perguntas, tá joia? Fiquem bem, até a próxima aula. Tchau!